Olá para você que nos assiste nesse momento, nós estamos no Pod Conectar. É o podcast dos jovens conectados da Assembleia de Deus de Campinas. Eu estou aqui hoje na companhia da minha esposa, a pastora Thalita, e juntos nós estamos recebendo um casal extraordinário. Eles que têm um ministério maravilhoso com jovens e adolescentes por todo esse Brasil e quiçá do mundo, já viajaram muito e tem muita história para contar. O nome dele é Pastor Nelson e ela, Pastora Ângela. Esse casal precioso, maravilhoso, e eles são titulares, né, do ministério Eu Escolhi Esperar. É isso mesmo, ninguém mais, ninguém menos do que eles estão aqui na nossa frente. A paz do Senhor, Pastor Nelson, Pastora Ângela, é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco. Paz, estamos muito felizes, que privilégio, né? Saber que a mesa aqui já sentaram tantas pessoas, já tantas conversas, né? Obrigado por abrir os microfones e nos convidar aqui para a casa virtual de vocês. Que legal. É um prazer, uma honra estar aqui. A gente se alegra muito e bora Vamos para cima. E para começar esse bate-papo incrível aqui, Pastor Nelson, Pastora Ângela, a gente quer saber. Eu imagino que vocês já tenham respondido muito essa pergunta, mas por que eu escolhi esperar? Conversa aí, Angelina. No início, a nossa vontade era escolher, eu decidi esperar. Mas como visualmente ficaria mais harmonioso, aí a gente falou, vamos ficar no escolhi, porque o escolhi também remete à sua opção, né? Que você tem várias opções, mas você vai optar por aquela ali. A escolha parece que é algo voluntário, né? E a decisão é algo que alguém chegou e falou, você tem que escolher alguma coisa, você tem que tomar uma decisão. Né? E a escolha é aquilo assim que parte do coração. E ficou eu escolhi esperar. A gente começou a Escolhi Esperar em 2010, né, Gia? Poxa, que legal. Nós somos pastores há 25 anos, completamos 25 anos de casado. Agora, mês passado, fizemos bodas de prata. Uau. 25 anos também como pastores, né? Que foi agora, eu fui ordenado a pastor no dia 17 de fevereiro de 1998. Fomos pastores 10 anos. Com isso trabalhando, atendendo casais, né? E assim, os caminhos de Deus não são os nossos, né? E para nossa surpresa fomos aí remanejados de posição, né? Então deixamos de ser pastores, né? de igreja, e o Escolhi Esperar tomou uma proporção assim que inimaginável, né? Foi muito rápido, muito rápido. E aí a gente mudou de posição e fomos servir ao corpo de Cristo, servir à igreja, numa temática que é tão importante, que é um tema voltado para o público solteiro, ou seja, para todos aqueles que não estão casados, né? Seja viúvo, divorciado, e quem é solteiro e nunca casou. Né? Então, numa temática de sexualidade, que quando nós começamos, pouca gente falava sobre isso, muito tabu a respeito disso, e a gente conseguiu ter o favor de Deus de conseguir comunicar isso através da internet. Então, em 2011, o Escolhi Esperar estava entre os 10 perfis mais influentes do Brasil na internet, né? Competindo com tantos outros influenciadores. Na época não tinha influenciador digital, não tinha nada. Em 2011 tinha Twitter, o Orkut estava terminando e o Facebook estava chegando no Brasil. Isso em 2011, não tão distante, né? Eram essas redes sociais, não existia TikTok, não existia Instagram, essas coisas não existiam, não existia WhatsApp, nada disso existia. Como o pessoal YouTube costuma dizer, quando aqui era tudo mato. A gente chegou quando era mato. YouTube não existia isso que existe hoje. Todo mundo tem um canal no YouTube. Isso não existia nada disso. O YouTube era um lugar onde as pessoas postavam vídeos assim, aleatórios, né? Então era tudo muito diferente, né? E nesse cenário a gente foi o perfil evangélico, era o mais influente na época. Uau. Mas foi eleito um prêmio, eu acho, Prêmio ESSO, em 2011. Eles fizeram uma pesquisa assim, né, na internet, quem eram os mais influentes. Então eu lembro assim, que primeiro era o Kaká, na época ele era um jogador de futebol. O segundo lugar, eu lembro até hoje, era o Rafinha Bastos, né, na época, com o segundo perfil mais influente, né? E eu sei que nós estávamos em 10º. Eram os 10 mais influentes do Brasil, o Escolhi Esperar entrou que show, no gente. 10º. Então, Poxa, esse é um panorama, né? Tivemos nos principais programas de televisão do Brasil. Eu acho que o Escolhi Esperar foi notícia em todos os canais
de imprensa do Brasil. Então foi assim que nasceu, foi assim que explodiu. Uma responsabilidade enorme, né? Nos comunicarmos aí com milhões de pessoas. Mas vocês falaram da decisão e da escolha. Mas e a espera? Por que esperar? Eu escolhi esperar. Não é? A gente sabe que isso aí implica em várias temáticas. E tem uma turma do contra. Tem uma turma que já fala, não, eu preciso agir. Não é? E como que vocês se veem hoje, depois de vários anos com esse projeto no ar, viajando o Brasil e o mundo, e esperar por quê? No início, nós focávamos muito no assunto sexual. Esperar se guardar para o casamento. Sim. É bíblico. Né? Então, assim, qualquer pessoa que se levanta contra isso não conhece as escrituras. Os princípios da palavra. Né? Porque esperar não é opcional para o cristão. O esperar para o casamento, para ter as relações sexuais no casamento, é bíblico. Então, a gente começou com esperar nesse sentido. E tanto é que é a mãozinha com uma aliança de casamento. Então eu me guardo para o casamento. Eu vou me guardar. Eu espero até o momento do casamento. Muito bom. Porque na época nós sentíamos que a urgência era ensinar o princípio de guardar mesmo, de se guardar mesmo. Guardar o corpo. O corpo para você ter relações dentro do matrimônio. Mas no decorrer, né, dos anos, a gente percebe uma grande mudança. Hoje as coisas mudam muito rápido. E aí a gente precisa estar sempre muito conectado para poder estar linkado com as pessoas. Né? Nesse mundo virtual, tudo muda muito rápido. Isso é verdade. Então, hoje a gente não fala só sobre a questão física, mas também emocional, que hoje é um mal que assola a juventude, que é a ansiedade, a depressão. E muito dessas dificuldades, elas vêm de um relacionamento falido, de uma falta de orientação dentro até mesmo das igrejas, né? E aí traz feridas no coração do jovem, e aí eles têm esse monte de problemas emocionais que hoje acontece. Excelente. Pastores, vocês têm assim um ministério que é conhecido e é referência por muitos dos jovens, eu diria a maioria dos jovens, principalmente os cristãos, uma frase que é dita, eu acho que por todo mundo que quer realmente, que tem essa opção de esperar esse momento. Quando foi que vocês falaram assim, a partir de hoje a gente vai deixar de viver a igreja no geral e nós vamos viver o ministério, eu escolhi esperar. Nós vamos direcionar o nosso ministério para o casal. Então, foi trabalhando com casados que nós entendemos a importância de se dedicar aos solteiros. Né? A gente percebia que a maioria das crises que nós temos dentro do casamento teriam sido evitadas se tivéssemos sido bem orientados quando solteiro. As pessoas pensam que o tempo de solteiro é o tempo que a gente está disponível para fazer o que quiser. E, na verdade, o tempo de solteiro é o tempo de semeadura para aquilo que eu vou colher dentro do meu casamento. Então, a gente começou a perceber que, às vezes, os casais falavam assim, o casamento desgastou, por isso que nós estamos querendo divorciar. E quando a gente sentava com os casais, a gente percebia no histórico de vida delas que não é o casamento que desgasta. As pessoas já chegam desgastadas no casamento. As pessoas já chegam rodadas, as pessoas já chegam feridas no casamento. Então é muito difícil essa equação bater, essa conta fechar. Então a gente percebeu que é muito difícil salvar um casamento quando está acabando. Então pensamos, vamos salvar os casamentos antes mesmo que eles comecem. Porque como pastores de casal de família, nós percebíamos que muito do que o casal casado estava ouvindo, eles deveriam ter ouvido antes de casar. Que se eles tivessem sido bem orientados antes do casamento, talvez eles nem estariam casados. Vocês tiveram isso? Vocês tiveram alguém que orientou vocês antes? Não. O Espírito Santo. Na época em que nós nos relacionamos, não existia livros, vídeos sobre o assunto. Assim, era algo que você tinha que buscar, você que se virasse. Para não ser injusto, eu preciso fazer uma referência que tínhamos o único material que se existia assim, que era o pastor Jaime Kemp, uma referência em família. Né? Esse homem influenciou a minha adolescência, a minha juventude. Quando eu era adolescente, eu li todos os livros dele, até os de casados. Né? E tinha também o Ato Conjugal, do Tim LaHaye. Então, esses dois, né? O Jaime Kemp ficava aqui no Brasil. Em 92 ou em 91, eu participei de uma palestra do Jaime Kemp chamada Quem Ama Espera.
eu falei, eu quero isso para minha vida. Né? Então o pessoal até alguns batistas até para trás falaram assim, o Eu Escolhi Esperar é uma cópia do Quem Ama Espera. Eu falei, não, é o fruto do Quem Ama Espera. Um dia eu ouvi, quem ama espera, eu escolhi esperar. Né? Então, na verdade, não era a cópia do que o pastor Jaime Kemp fazia, era o fruto. O senhor fez a partir daquilo. Isso, era consequência do trabalho dele, do legado dele. Então, queria fazer essa referência. Foi trabalhando com casados que a gente viu a importância de trabalhar com... Não imaginávamos que ia se tornar no que se tornou. Não foi uma coisa planejada, tipo, vamos fazer, vai se chamar Escolhi Esperar. Não, foi acontecendo. É um movimento contra a cultura. Imagina você, eu saio na Playboy de roupa, tá? Eu saio na Playboy. Imagina você estar 5 páginas na Playboy. Entende? Imagina o irmão comprar a Playboy e abrir. Lá, e tá o Nelson lá assim. Espera. Exatamente. Falando sobre esperar, né? Você ter essa oportunidade de falar em lugares. O Escolhi Esperar já se transformou em tese, né? De doutorado, de mestrado, em TCC, em bancas que o pessoal fez defesa, já perdia as contas, né? Já se tornou material científico, já caiu em provas de escolas, né? Às vezes a pessoa abre um livro, tira uma foto, marca a gente, fala, olha o que está no livro da minha escola, falando do Escolhi Esperar num livro de história. Semana passada mesmo, a nossa filha está fazendo agora o ensino médio, e aí ela printou e falou, isso aqui é sobre a gente? Olha só. E estava falando exatamente sobre o movimento. O Escolhi Esperar virou política pública para o Brasil, né? De ir para as escolas. Vocês já foram em muitos canais de televisão, né, pastor? Muitos canais de televisão. Estivemos na Ana Maria Braga, no Mais Você, no Encontro com a Fátima Bernardes. O Profissão Repórter, o Caco Barcelos, fez um Profissão Repórter para mostrar a vida e fez um comparativo entre os que escolheram esperar e os que não escolheram esperar. Foi um programa fantástico, porque o programa finalizou com o casamento de um casal jovem que escolheu esperar. E todas as histórias de quem não escolheu esperar era uma tragédia. E os que escolheram esperar foi lindo. Entendeu? Então, estamos na revista Veja, na revista Época, na revista Placar, que é revista de futebol, de esporte. Tá lá o Escolhi Esperar, virou tema. Da revista Galileu, a revista super interessante, que é a revista de ciência. Também tem matéria sobre o Escolhi Esperar. Então imagina uma temática que a gente achava que era só ali para a bolha da igreja, né, se transformar num assunto de saúde pública, né, um assunto assim de você de bancas de defesas de assuntos científicos, né, no mais variados, e programas de televisão e Veja, Globo, o Globo, Isto É. Todas essas, desde a entrevista, ou já saíram matérias sobre Escolher Esperar. Sensacional. Pastor, tem uma pergunta. Na palestra de vocês, a gente abriu uma caixa de perguntas. Tivemos várias. E nós tivemos inúmeras perguntas. E a gente sabe que o tempo foi escasso, não deu para responder todas. Mas tem algumas aqui que eu gostaria de ventilar e fazer essa pergunta para vocês. Alguém perguntou aqui, o que dizer a pessoas que falam, vamos orar para ver se é de Deus, ou vamos orar para a gente iniciar um relacionamento, mas essa pessoa ora com várias pessoas ao mesmo tempo. O que o senhor tem para dizer para essa pessoa? Tem para dizer que Deus te fez para ser flecha e não metralhadora. Né? Esse é um artifício que muitas pessoas usam, né? Vem com uma fachada de oração, que na verdade é uma maquiagem, né? Um verniz para a pregação. Né? A pessoa ela se faz de que vamos orar juntos, mas na verdade é uma estratégia, às vezes inconsciente, não por maldade, mas uma estratégia que a pessoa usa para galantear, né, e defraudar várias mulheres. Né? Isso é muito comum hoje. Né? Então as pessoas elas vêm ali debaixo daquela áurea, né? Vamos orar juntos. Espiritual, dá um tom de espiritualidade ao convite, mas na verdade é um galanteador ou uma galanteadora, né? Uma pessoa que defrauda várias pessoas ao mesmo tempo. Por quê? A defraudação é bíblica, ela é um pecado que muita gente não se atina, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. A defraudação é um pecado que Deus abomina, promete vingança a quem ao defraudador, né? Mas a defraudação, o que é? É quando eu desperto um sentimento em alguém que eu sei que eu não vou suprir.
Né? Então, quando uma pessoa chama várias pessoas para orar ao mesmo tempo, ela uma não daquelas está fazendo, ali ele não vai suprir, ele né? não está fazendo uma corrente de oração. Ele está fazendo uma corrente de defraudação. Porque as pessoas que estão com ele ou com ela orando e não sabem que ele está orando com várias, ou ela está orando com várias, nutre expectativa de que aquilo pode se concretizar num romance. E, na verdade, né, ele está fazendo uma seleção. Né, que de oração. É o contatinho gospel. Então, eu queria levar esse assunto um pouquinho mais além, assim. E desafiar o jovem cristão, ao invés de iniciar a oração quando conhece alguém interessante. O processo de oração tem que começar antes. Investir em Deus, na presença de Deus, a oração a respeito do seu cônjuge. O Nelson conta a história dele. Ele, depois que participou desse ministério, esqueci agora. Do Quem Me Espera, quando era adolescente. Ele entendeu o real valor de estar com alguém, e a partir dali ele começou em Deus orar. Todos os dias, né, nos seus devocionais, pai, minha esposa eu quero colocar aqui diante do Senhor. E Deus, durante anos, foi ministrando o coração dele a respeito desse assunto. Quando eu apareci, ele conseguiu identificar que eu era alguém muito próximo daquilo que ele gostaria. Que eu já tinha gerado em oração. Porque ele tinha uma vida de oração a respeito disso. Quando você inicia a oração com alguém que você está interessado, a paixão já vai te atrapalhar ali no filtro de discernir se é ou não de Deus para sua vida. E se você não conhece nada do princípio de relacionamento, o que é legal, o que não é, o que você vai buscar no caráter dessa pessoa, de defeitos e qualidades, você tá perdido. Mas se você já em Deus caminhou esse caminho ali, amadureceu esse processo. Quando aparece um pretendente, você já sabe de cara se vale a pena ou não. Eu imagino que essa seja uma das maiores dificuldades dessa geração. Como discernir quem é a pessoa ideal? Eu escolhi esperar, estou esperando, estou me guardando. Aqui, Thalita e eu, nós casamos virgem, nos guardamos um para o outro. Escolheram esperar. E nós vamos fazer agora em julho 20 anos de casados. É uma escolha que isso só trouxe bênçãos para a nossa vida. Então, mas tem muitas pessoas hoje que estão se guardando, maravilha, orando, e quando aparece alguém, talvez ela ainda está presa aqui, eu vou continuar esperando, como que vai ser isso? E eu achei muito bacana o seu ponto de vista, porque Deus realmente ele vai trazer clareza, ele vai trazer luz, não é? Para essa estrada que foi pavimentada através da oração, sim, através da busca, né? Da entrega. E isso é muito poderoso. Conta porque aquela a cultura, história da listinha. A cultura, vou contar, só para não esquecer e aproveitar o gancho. Qual que é a cultura do jovem cristão? É buscar encontrar alguém primeiro para orar para saber se é de Deus depois. O que eu faço um convite sempre é inverter essa jornada. Ao invés de você primeiro procurar para depois saber se é de Deus, né? Orar para saber se... Eu falo, ore primeiro, busque depois. Né? Você inverte. Porque a maioria dos casais fala assim, pastor, nós estamos aqui para pedir para que você... Nós estamos orando juntos para saber se é de Deus. Né? Se tivessem já orado, igual quando eu fui abordar a Ângela. Quando eu fui abordar a Ângela, ela queria orar. Eu falei, vai lá, ora, você que lute. Eu já orei. Eu passei 7 anos orando. Eu te conheci, somos amigos, conheci, vi que você é o perfil de esposa que eu procuro. Desejo. Então, assim, eu não vim aqui tentar te namorar. Você não é uma opção. Você é minha escolha. Uau. Aí ela ficou meio balançada e eu falei, olha, quer queira ou não, você é minha, você vai ser minha. Então vai orar. Porque eu já orei. Eu já sei que é. Vem na minha que é sucesso. Vai orar para Deus te dar a confirmação que ele deu. Né? Porque as pessoas, às vezes, elas querem sinais, né? Miraculosos. Profecias, né? Que eu acredito nisso, sim. Creio que Deus também traz confirmação. Tem a sua importância, tem o seu importância, lugar. Mas eu acho que... é um conjunto de as pessoas fatores. no relacionamento, elas não... Por exemplo, a mulher, às vezes...
olha pro guarda-roupa dela e fala assim, eu preciso de uma calça. Eu sei que eu preciso de uma calça preta, daquele modelo flare. Ela sabe o que ela precisa ali, o que ela quer. E quando ela vai lá no shopping, por mais que ela olhe milhões de outras coisas, ela sabe o que ela não quer. Não adianta ela comprar a calça branca, que ela já tem, não adianta ela comprar a de linho, que ela já tem. Ela sabe que ela precisa de uma preta flare. Dentro do relacionamento, a gente não sabe o que a gente quer. Que tipo de homem eu quero? Que Qual tipo perfil? de pai pro meu filho eu quero? Qual é o homem que vai se encaixar naquilo que... no meu ministério, meu propósito. no meu propósito de vida, nos meus planos pro futuro. É como se qualquer um servisse. Exatamente. Vamos Então só você pela não tem química. critério nenhum. Ah, deu química. Achei Deus. gatinho. Ai, Ah, ele é um Senhor, gatinho. é do Senhor, é do Senhor. Então o arco-íris rosa vai aparecer. O arco-íris rosa vai aparecer. Ai, é de Deus. Aí você casa com uma pessoa completamente diferente de você, que não tem nada a ver com seus planos, com defeitos insuportáveis pra você, porque às vezes o que é insuportável pra você, pra mim é suportável. Até os defeitos a gente tem que observar se aquilo ali vai se encaixar dentro do que eu posso suportar ou não. E aí, casa... eu não sabia que essa pessoa era assim. Gente, o que vocês fizeram no namoro? O sucesso do casamento, ele não está relacionado aos pontos que a gente combina, mas naquilo que a gente diverge, se a gente consegue permanecer juntos. Então, às vezes, a pessoa dá muita ênfase. A gente gosta de tanta coisa. A qualidade é fácil. Acho que o grande segredo de qualquer relacionamento é conhecer os defeitos e avaliar. Mesmo assim. Eu tenho capacidade de suportar isso. Né? É conhecer os defeitos, não a qualidade. E amor é também aceitar o defeito. Amor é isso. Eu ouvi alguém dizer que eu considero uma autoridade muito grande no Ministério de Família. Uhum. Ele disse o seguinte: o casamento feliz não é aquele que não tem briga, não tem discussão nem discórdia, mas é aquele que o intervalo dessas coisas são maiores. Não é? E Aliás, aí eu me lembrei. Eu desconfio de casais que dizem que não brigam. Ai, nunca Eu me briguei. preocupo. Eu me preocupo. E aí eu me lembrei que no primeiro ano de casamento, eu com minha esposa, eu falei de devolver ela pro pai dela. Eu também. Acho Eu umas falei- 3 ou 4 vezes. Ah, Falei que eu eu não também. era mercadoria estragada pra ser devolvida. Eu falei, volta pra casa de sua mãe. Aí minha sogra falou pra mim, não aceito devolver. Vocês se virem Essa lá mercadoria aí eu não quero de volta. Vocês se virem. Uma das coisas que a gente fala muito também é que não existe conto de fadas. Não existe relacionamento perfeito, né? Todos nós temos defeitos, somos falhos. E se você não sabe perdoar, se você não sabe ceder, se você não sabe abrir mão, se você quer ter a sua independência e não dar satisfação para ninguém, não é no casamento que você vai encontrar esse tipo de isso. coisa. Não existe o felizes para sempre. Existe o juntos para sempre. Né? E felizes enquanto der. Porque o casamento tem seus momentos difíceis. De felicidade, de tristeza, de suas alegria, crises, de de decepção. A felicidade é a consequência do respeito, da Isso consideração, aí, do carinho, isso. da carícia, como você De mesmo tudo, exatamente. colocou. Seremos felizes bastante, mas também E a teremos- felicidade não está na chegada, está no percurso. É isso aí. Exatamente. Né? E Tá a no felicidade é um caminho. bem pessoal, né? Então, assim, quando eu sou saudável, ela é saudável, né? Então, duas pessoas Sensacional. emocionalmente saudáveis são felizes juntos. Agora, o problema é que a maioria das pessoas não são bem resolvidas e não é no casamento que elas vão se resolver, né? E Isso é aí- muito poderoso. Isso é muito poderoso, porque quando você entende e vive isso, nas minhas ministrações de casamento, eu sempre digo, olha, primeiro comunicação, não é? Fundamental. Comunicação, o amor e tal. Mas olha, a renúncia é muito poderoso. Você renunciar ao eu, o egoísmo, o egocentrismo, não é? Aquele lance de, não, eu tenho razão, eu sei, eu posso, eu faço, eu aconteço. Isso é muito sério, Quero isso é muito sempre ter a perigoso. última palavra, quero Exatamente. sempre ter razão. Vence, no casamento, vence não é quem tem razão, vence é quem sabe abrir mão. O maior Exatamente. vencedor é aquele que sabe abrir mão. Né? O casamento, a renúncia é um dos pilares do casamento. Né? Que é a renúncia, o respeito ao outro, né? O saber respeitar. Tem hora que diverge, os dois vão pensar diferente, não vão chegar em concordância naquele assunto, vão continuar discordando, mas respeito. Não É isso concordo com você, mas eu te respeito. É isso aí. Né? Então, e os casais têm que aprender a brigar também, né? Brigar é Tem. uma arte. Né? A gente tem que saber brigar. A gente já demorou muito para aprender isso, né? A gente tenta evitar a briga, mas o brigar pode se tornar saudável, né? Porque a gente cresce na divergência. Né? A divergência é o saber Aprende lidar com a o diferente, divergência. né? Aprende com o diferente, né? Isso é incrível. Aceitar.
Aceitar, respeitar. Respeitar. Né? Porque o casamento é assim, né? Ou no meu casamento, não sei no seu, mas o homem dentro do casamento, ou a mulher tá certa ou ele tá errado. Se você entender Sempre. essa lógica, rapaz, já Não sai dá da problema. vida. É a união de duas pessoas, onde uma está sempre certa E a outra é a esposa. É o É a É o esposa. marido, né? É o marido. É outra, É o marido. Uma tá sempre certa e a outra é o Ah, marido. É outro marido. É o marido. Boa. Mas o que dizer, pastor, para aquelas pessoas que já tiveram uma experiência muito ruim e que estão... eu converso muito com muitas moças muito feridas. Muito. E que trazem isso para todos os relacionamentos e que têm medo de se envolver com outras pessoas por isso, porque acha que vai repetir. O que dizer para essas pessoas? Que Deus é um Deus de recomeços. Deus é um É Deus isso. de novas chances. Né? Deus é um Deus que... uma das especialidades de Jesus é fazer tudo novo, né? Nos torna em nova criatura, né? E há esperança, né? Há Então, esperança eu para escolhi o esperar ferido. não é só para os jovens. Pode ser para aquela pessoa que já se divorciou, para aquela pessoa que já é viúvo. Exatamente. É porque o princípio, ele é inegociável, né? Ele é o mesmo para todos. Algumas pessoas falam assim, e os mais velhos? Gente, é a mesma É o mesmo coisa. princípio. Se você casou e ficou viúvo e agora quer casar de novo, a santificação dentro do relacionamento é igual, não tem diferença. Mas é mais difícil para mim. Ok, né? Você que Mas lute, você- irmão. Mas foi para isso assim que temos o Espírito Santo O para nos padrão, ajudar. ele é o mesmo, o princípio é o mesmo, É. né? E, assim, algo que... Inclusive, é algo que eu quero, assim, muito falar. E eu tô preparando um estudo para falar sobre isso. Hoje, as mulheres, elas são maioria na sociedade. E são poucos homens para muitas mulheres. E essa realidade gera uma ansiedade muito grande nas mulheres de conseguir encontrar alguém para se casar. E unindo o desequilíbrio das famílias, a falta da figura masculina dentro das famílias, muitas mulheres foram criadas sem uma referência paterna. Saudável. E com uma referência materna desequilibrada. Mulheres que não têm uma identidade revelada em Deus. Elas se tornam mães e replicam isso nas suas filhas. E essas filhas também não têm uma figura paterna. E eu tenho percebido que a menina, ela é formada pela mãe, ela aprende a figura mulher, o que é ser mulher? Né? Eu aprendo com a minha mãe. E o valor de uma mulher eu aprendo com o meu pai. Né? Quando ele me mima, ele me cuida, eu me sinto especial, eu me sinto querida por ele, protegida, cuidada, eu estou sendo valorizada. Eu sei que eu mereço respeito, que eu tenho valor. Eu tenho um pai que cuida de mim, que me protege, que vai me defender, né? Que me valoriza a minha feminilidade, né? O meu papel feminino. E quando a gente não tem isso, se abre um buraco enorme no coração das meninas. É uma vulnerabilidade muito grande. impressionante. E muitas meninas estão feridas porque elas não conhecem a sua identidade em Deus. A falta da figura paterna, elas não conseguem transferir de criança, quando adultas, elas não fazem essa transferência para Deus, porque o ideal é isso. O pai é a nossa figura paterna, e depois a gente, quando se converte, transfere essa paternidade para o Senhor. A gente se casa, se torna independente e a gente passa a ser dependente de Deus, né? Isso não acontece. Então, elas aceitam o inaceitável, elas negociam princípios que são inegociáveis, elas querem trocar sexo por amor, né? Elas querem dar o sexo para receber amor, elas se tornam extremamente sensuais para receber a atenção que elas nunca tiveram, e elas entendem que essa atenção é a valorização que elas merecem, né? E aprendem os princípios deturpados do mundo e não os padrões de Deus. Então, eu quero falar um pouco sobre isso nesse estudo e mostrar para elas que essa ferida ela pode ser curada e ela precisa ser reconhecida diante de Deus, como Deus me vê como mulher, como feminina, e o valor que eu tenho, para que eu possa dizer, não, aqui não, você, rapaz, que não sabe me valorizar, não quero. Né? Eu prefiro estar só do que mal acompanhada. Isso é muito importante, e deixa eu te fazer um adendo dentro do que você está falando. E aquele rapaz, por exemplo, que está namorando com a menina,
E aí a menina fala de casamento, ele acha ruim. A menina está passando por algum tipo de intempérie na vida, alguma dificuldade, e ele não assume essa responsabilidade. Porque ainda não é o momento. Não é o momento, eu não quero essa carga, eu não quero esse peso, eu não quero esse fardo. Acho que quando namora, pensando num propósito, porque ninguém pode namorar sem um propósito de casamento, não é? Esse é o princípio da o palavra, princípio. né? O Porque relacionamento o namoro cristão, namoro é feito para terminar. É isso aí. Isso aí. Ou em Não é? casamento, Ou termina em casamento, ou termina, no cada um namoro. segue seu rumo. É isso aí. Não é? Isso aí. Mas o cara que está dentro do relacionamento e ele não toma essa responsabilidade para si, isso é muito sério. Dentro do que você está dizendo. Porque ao mesmo tempo que as mulheres têm essa dificuldade, os homens acabam não tendo referências também. Como pai, né? Porque Como tal pai, pai, tal filho. Então os filhos tendem a repetir o que vem dos pais. Então, se ele não tem uma identidade de Deus ali genuína, ele tem dois caminhos. Ou ele vai usar a força dele para ser violento e abusivo, ou ele vai perder a força dele e vai se tornar passivo, ausente. Eu não quero responsabilidade. E aí a mulher vem e toma o lugar do homem e fica sobrecarregada, porque ela tem que ser responsável por tudo dentro do relacionamento. Então, é incrível como a gente hoje tem a consciência da importância de ensinar os princípios sobre relacionamento, porque a gente sabe o mal que pode alcançar a pessoa que não conhece os princípios, não conhece a sua identidade, o seu papel verdadeiro. Pastor, e o jovem que namora e tem uma vida sexual ativa? É possível ele se casar e ser feliz depois no casamento? Então, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Né? Inevitavelmente, todo pecado traz suas consequências. Ainda que tenha o perdão de Deus, a consequência chega. E as consequências do pecado sexual, seja solteiro ou seja casado, as consequências chegam. Né? Então, assim, todo relacionamento, existe na Bíblia uma palavra chamada fornicação. A fornicação é um termo bíblico, não tem faculdade, não tem livro de história, sociólogo não defende isso. É um termo bíblico. E o que é a fornicação? A fornicação é o nome que Deus dá às pessoas que estão solteiras e têm vida sexual ativa. É a relação sexual entre pessoas solteiras. O nome desse pecado é fornicação. A Bíblia é clara. No céu não entrarão os fornicadores. Então, os solteiros que têm uma vida sexual ativa não estão indo para o céu, mesmo indo à igreja todos os domingos, porque a Bíblia é clara, não entrarão. Né? Então, não é opcional. Então, a minha palavra é que sempre, nunca é tarde para fazermos aquilo que é certo. É sempre tempo de fazermos a vontade de Deus, de realiarmos, para que não levemos para o casamento. O pecado sexual na vida do ser humano, ele traz consequências diversas que acabam se manifestando dentro do casamento, em algum comportamento. Né? Então, um casal de namorados que tem uma vida sexual ativa, quando casam, em alguma coisa na relação, eles vão colher as consequências dentro do casamento. E quase sempre, casais que têm uma vida sexual ativa, eles são muito conflituosos. Né? Quase sempre o pecado sexual. Quando eu vou aconselhar casais de namorado que brigam muito, quando eu vou mexer nesse negócio, quase sempre a confusão que há entre eles, na verdade, um não entende o outro, está relacionada ao pecado sexual no relacionamento. Porque conhece o corpo, mas não conhece o coração. Aí o conflito vem pela falta de conhecimento de quem ele é. Eu conheço a intimidade da pessoa, o corpo, mas eu não sei quem é. As pessoas confundem intimidade sexual com intimidade emocional. Então as pessoas acham, porque elas se conhecem sexualmente falando, né? Elas são íntimas. E o pecado e a intimidade sexual fora do casamento, ele rouba a oportunidade de você conhecer a intimidade emocional. Né? Ele te tira essa oportunidade de conhecer o outro pela alma. Você só conhece pelo físico, pela atração, pelo libido, pelo hormônio. Né? Nós tivemos não é uma pergunta, as meninas falando assim, os rapazes precisam ter mais atitude, ter mais atitude. E vocês falando disso agora, dessa falta de referência. Tem uma pergunta aqui, é errado a moça tomar atitude?
A gente fala muito sobre isso porque existe um engano muito grande entre você ser intencional e entre você ser oferecida. Muitas meninas têm medo de ser intencional e parecer oferecida. Mas existe uma diferença muito grande entre as duas coisas, né? Ser intencional é, por exemplo, poxa, viu um varão lindo ali, gente, que boy unção, meu Deus, gostei. Boy unção. O que você vai fazer? Você vai ficar pedindo a Deus para ele botar uma seta brilhante na sua cabeça? Não, você vai chegar e dizer, Pai do Senhor, você vai se apresentar, gente. Qual o problema de você se aproximar e fazer amizade com alguém? Isso aí. Tornar-se acessível. Tornar-se acessível não quer dizer que você está dando em cima. É possível você ser acessível sem ser oferecida. Né? Então a mulher, no final das contas, é a mulher que escolhe. Né? O homem acha que ele que escolhe, mas no final, né, é a mulher que ela sendo uma boa companhia, ela que se permite ser escolhida. Né? Então a mulher pode ser intencional. Ela é o que a gente já está falando. Há uma diferença muito grande entre ser oferecida, né, e ser acessível. Porque muitos homens também não se aproximam porque tem medo. O homem tem se sentem seguros, não estão Porque recebendo os sinais positivos para chegar. Essa pergunta, que sinais a gente deve dar sem ser oferecida? Ser acessível, né? Mostrar, porque o homem, existem dois tipos de homem dentro da igreja: o safado que não presta e o homem bom para casar. Só que como bom para casar, ele quase sempre... Ele chega por último. Ele chega por último, ele não é notado. Por quê? Porque ele não tem os trejeitos do que é safado. Ele não é galanteador. Ele não é galanteador. Ele é um homem básico. Ele não chama atenção. Né? Ele vai ficar ali na dele observando se ele vai ter esse homem tem medo, abertura. Quase sempre tem dificuldade de se aproximar de uma mulher. Então, às vezes, se a mulher ela se mostrar acessível, pode chegar perto que eu não mordo. E como que ela faz isso? Com olhares e com toda... Aí se aproximando dando espaço, em amizade. E o homem vai avançando, né? E as coisas vão se conectando. Então, é possível, minha amada, você ser intencional, né? E não é errado a mulher ser intencional. O caso de Esté tá aí, por exemplo, é uma história que, né, Esté teve sabedoria. Foi intencional, ela não foi oferecida. Né? Ela foi intencional, ela foi orientada ali de forma intencional, né? E deu ali a Boaz a chance, né, de chegar junto, né? Então ela não deu em cima dele, ela deu a ele a oportunidade de se aproximar, né? Então acho que é esse casamento aí que falta. Porque existe aquele outro extremo, que é a menina que já chega e fala, poxa, achei você ser um gatinho, ai que lindo, ai lá em casa, né? Aí é você ser oferecida, é você ser desesperada, né? Mas você puxar um papo, fazer um comentário acerca do que a pessoa postou, buscar saber o que ele gosta e puxar um assunto acerca disso, saber o lugar que ele frequenta e ir lá também frequentar, gente, não tem problema, você Nossa, tá... que coincidência. Que né? coincidência. Olha aqui mesmo, aqui. né? E também tem muitas meninas que fazem assim, não, eu sou santa, eu não vou dar confiança pra essa pessoa, se quiser vai ter que lutar muito por mim. Também não é assim, né? Faz aquele joguinho, não tem necessidade, né? Vamos trabalhar com a honestidade, com a transparência. Com maturidade, por isso que relacionamento é pra gente madura. Joguinhos não cabem pra quem quer construir. Respeito, se você tá interessada na pessoa, mostre para a pessoa que você está interessado. Sorria, corresponda positivamente com a proximidade da pessoa. Procure o amigo do amigo do amigo para tu saber, né? Começa a seguir no Instagram. Segue no Instagram, viu um story, comenta. Você está comendo comida janeiro? Já fui aí. Aí, você vê, que tal nós irmos juntos na próxima? Joga uma piadinha, né? Vai que cola. Então, isso é intencional, né? A pessoa tem a intenção. Né? Porque às vezes o cara não conhece, nunca te viu, como é que vai te ver se você não se manifestar? Eu sei de casais que namoraram pouco tempo, casaram e vivem há muitos anos. Sei de casais que beijaram no altar, mas não deram certo. Não é? E algumas igrejas pregam muito o lance de esperar mesmo ali, até o beijo da após o casamento. Chamada corte. Né? O que você tem a dizer, pastor Nelson? Você falou agora há pouco no culto sobre o beijo na boca. O jovem, né? Você falou que
O pastor Cláudio fala que o hormônio não aceita Jesus. Você falou que o hormônio é muito parecido com demônio. Com demônio. Você se converteu, a sua carne não se converte nunca. Então, como é que é isso? O lance do beijo. Tem muito jovem que ainda tem um tabu em relação a isso. Fala um pouco para nós. Eu acho que essa é uma decisão que cabe ao casal, né? Porque não funciona se for por uma imposição, né? Quase sempre acaba podendo ter um desdobramento como esse, né? Beijou no altar e depois divorciou. Né? Então, não é garantia, né? Não é uma troca, não é uma moeda de troca. Deus espera Jesus ser de santos como o Pai é santo. Né? Então, a santificação não é uma coisa que eu faço para ganhar algo em troca. Né? Então, Jesus disse, se teu olho te faz tropeçar, lança fora. Melhor você chegar sem um olho do que não entrar no reino de Deus. Se teu beijo te faz pecar, né? Se vocês não conseguem se segurar, né? Então qual o problema você abrir mão de beijar em um tempo, né? Melhor você entrar no casamento, né? Consolidado em Jesus do que... Então se teu beijo te faz tropeçar, lançam fora, né? Mas é uma decisão que tem que ser tomada pelo casal. Pessoal. E ela tem que ser do coração, porque a imposição não funciona. Então faz porque o pastor mandou, a gente não vai poder estar junto, porque se não fizer corte, não vamos poder estar junto. Então, então eu topo. E às vezes não beija na boca, mas faz coisa, manda nude, né? O pastor não está vendo, não beija na boca, mas manda nude. Então, isso tudo é muito complexo, né? Existem outros meios. Existe uma regra. Né? Eu conheci um rapaz que fazia corte com a namorada, mas, por exemplo, ele mordia a orelha dela e ela ficava toda... né? Então, assim, é a mesma coisa. Né? Trocou 6 por meia dúzia por bugalho. Então, não é esse o propósito. Né? O propósito é a gente, né, entender assim, igual a gente, eu me guardei, casei santo e separei. Mas não é garantia, né? Você fez por amor ao Senhor, não por uma moeda de troca. Eu não me guardei porque eu queria algum tipo de vantagem. Eu me guardei porque eu entendi, né, que existem coisas que agradam o coração do Pai. E por amor a Ele, né, na nossa relação, por amor, né, por amor eu faço várias coisas para a Ângela que eu não gosto de fazer. Por amor eu abro mão de fazer coisas porque sei que fere ela. Então... esse relacionamento. Isso é incrível. E algo que nós incentivamos muito é a autorresponsabilidade. Quando você proíbe alguém de alguma coisa ou você impõe uma regra, você está tirando a responsabilidade daquela pessoa, das escolhas que ela possui. A vida é dela. Né? Até a salvação é uma escolha. Jesus, ele te deu a oportunidade. Você aceita ele se você quiser. É isso. Né? E aí você vai sofrer as consequências da sua escolha. Então, quando a gente tira a escolha do jovem, você tira a autorresponsabilidade. E aí ele pensa assim, bom, se eu fizer a corte, se eu escolher esperar, meu casamento vai ser uau, nota 10. Esse é o segredo. Ele acha que é assim, pronto, é prático assim, quando não é. Nós precisamos ensinar a autorresponsabilidade. Olha, o beijo ele vai gerar isso, isso, isso aqui. O que a palavra de Deus diz sobre todas essas coisas que acontecem quando você beija? Sobre a fornicação, sobre a mão naquilo, aquilo na mão. A gente ensina e fala agora, a escolha é sua, porque a consequência também é sua, né? E aí o jovem vai aprender que ele é responsável pelas escolhas dele, que a imposição não vai resolver. Mas tem que ensinar os outros pilares também, né? Ciúme, possessividade, respeito, todos os outros... O casamento é um conjunto de ingredientes, né? E às vezes acha que é só esse, né? Se guardei para o casamento vai dar certo. Não vai. Né? Tem a personalidade do outro, o caráter do outro, né? A família do outro. Não beijou na boca, mas o outro é trambiqueiro, é mentiroso, é teimoso, tem dura cerviz, não tem um coração ensinável, é um péssimo filho, uma péssima filha. São sinais, isso é claros. Né? Isso. Então, preocupado em beijar na boca, não vê todos o passa. O cara foca muito naquilo ali e esquece o resto. Com a agulha, mas engole o camelo. Pastor, para a gente partir para o final, em relação ao julgo desigual, um cristão namorando uma pessoa que não é cristã, o que você tem a dizer sobre isso? Isso pode? Então, nós temos um texto bíblico que assim é muito claro, que é em Coríntios capítulo 6, versículo 14. Sim. Né? Não vos prendais em julgo desigual com os infiéis. É porque tem gente, a minha pergunta é o seguinte,
A gente conhece o texto, sabe? Sim, mas tem aquela galera que ainda defende. Não, eu vou namorar, vou pregar para ele, ele vai vir. E ele também escolheu esperar. O que a gente muito ouve assim, ele me respeita mais do que os rapazes da igreja. Né? Ele é mais crente que muito crente. Nunca foi igreja, mas ele é mais respeitador que os caras da igreja. Então, porque os crentes estão pior do que os do mundo. São desculpas, né? Os discursos, né? São desculpas que a gente sempre, nossa natureza humana, nossa carne vai sempre inventar desculpas para nós quebrarmos os princípios, né, da palavra de Deus. Seja nisso, seja para ser infiel nas nossas finanças, não entregando nossos dízimos, nossas ofertas, seja para qualquer outra prática, né, que envolve a nossa vida. A nossa carne vai sempre ter os melhores argumentos para a gente quebrar os princípios e nos afastar, né, dos propósitos do Pai. Então, hoje realmente há uma tolerância muito grande. Hoje vejo pastores questionando, né, que o julgo desigual. Já vi isso na internet. Né? Não usa só essa questão. Né? Esse negócio de julgo desigual é uma coisa muito... É relativo. Eu conheço um monte de gente aqui na igreja que, fulano ali, tá... Ele não era crente, ela trouxe ela para mim. Hoje eu tenho visto essa liberalidade, essa abertura, essa tolerância até de pastores, né? Usando exemplos. Eu costumo dizer o seguinte: não existe namoro evangelístico, né? Namoro né? Não é campo missionário. Não, Deus tem outras maneiras e outras estratégias para ganhar pessoas. Né? Quando as pessoas falam assim, não, eu conheço alguém que se converteu, sim, isso é um caso. Para cada um caso, eu trago 10 que deu errado. Né? Então, as pessoas estão pegando uma exceção para transformar numa regra, o que não é verdade. Quase sempre, as pessoas que se envolvem num relacionamento de julgo desigual, o outro se afasta de Deus. As consequências, né, que teve disso também. E eu falo isso de forma assim, eu sou filho de um casamento fruto de julgo desigual, né? E por ter sido um filho, né, que sofreu muito dentro de um lar que... Minha mãe quebrou o princípio, desobedeceu e achou que com ela ia ser diferente porque eles se amavam. Né? Hoje meus pais são divorciados, não se falam há 20 anos quase. Né? Minhas filhas nunca tiveram o avô e a avó na festa de aniversário. Meu Deus. Né? Então não foi só meu pai e minha mãe que pagaram o preço porque são divorciados. Eu pago como filho. É a geração. E hoje minhas filhas pagam porque eles não podem ter os avós juntos na mesma festa. Entende? Olha como que isso se estende. E é por isso que assim, a minha tolerância é muito pequena para isso, porque eu sei das consequências do que é ser criado num lar fruto de julgo desigual. Pastor, eu queria que você desse uma palavra, você, a pastora Ângela, para aquela galera que namora, tem um relacionamento e por um ou outro motivo eles são defraudados, são traídos, são maltratados, feridos e essa ferida ela desencadeia em uma série de outros traumas, não é? Que dica você daria para quem quer casar, mas está ferido? Ele tem um trauma, ele tem um processo depressivo, uma síndrome do pânico, ele tem ansiedade. Fala um pouquinho para essa classe, para essa galera que está nos assistindo. Fala aí, os A primeira coisa que eu diria comece a conhecer os princípios da palavra de Deus. Para que você, na próxima oportunidade, conhecendo alguém, tenha um padrão para dizer sim ou não. Esse aqui se encaixa, esse aqui não se encaixa. Esse se encaixa, esse não se encaixa. Hoje nós temos muitos vídeos, pessoas falando sobre o assunto, muitos livros, congressos, seminários. Então, um vasto material para que você possa ter ferramentas de conhecimento para saber escolher. E antes de iniciar qualquer relacionamento, primeiro receber a cura na presença de Deus. E se precisar também buscar uma ajuda psicológica, terapêutica, e vai de cada um, né, e do nível de dificuldade de cada um. Eu acredito que Deus também usa essas ferramentas para trazer cura, autoconhecimento. Nós muitas vezes queremos curar um amor com outro amor, e isso não resolve. Você só vai repetir os mesmos erros. Se você continua com o mesmo padrão, o mesmo conhecimento bíblico raso, você vai continuar cometendo os mesmos erros. E por ser uma ferida, né? O ferido fere.
né? Então é muito difícil. Ninguém deve entrar num relacionamento enquanto não tiver resolvido todas as pendências emocionais de um relacionamento anterior, porque a gente acaba replicando. Quem está ferido acaba ferindo, né? Por medida de proteção, né? Incluo também na listinha da Ângela, né? Buscar mentores. Eu acho que a Bíblia, né, nos mostra multidão de conselhos à sabedoria, né? Procurar pessoas maduras em Cristo, né? Escolher mentores, pessoas que possam te ouvir, te melhor aconselhar. serem dois do que um. Então a gente, quem não ouve o outro está muito mal acompanhado, né? Porque você ouve a si mesmo e o coração do homem é enganoso. Então todos nós devemos prestar conta da nossa vida como cristãos para alguém, né? Por quê? Porque ouvir, as pessoas veem aquilo que a gente não está vendo, né? Então esse é o poder do discipulado, vida na vida, ser acompanhado, alguém que fala, abre o teu olho, né? Se cercar de pessoas que possam te orientar. Eu tenho várias pessoas que eu tenho como mentores em áreas diferentes da minha vida que a gente busca conselho para tomar decisões importantes na nossa vida. Maravilha. Se for conversar, tem que bate-papo, hein, amor? Dá 5 horas de live aqui. Preciso dizer que foi uma honra receber vocês aqui. O prazer é Já admirava antes, agora admiro muito mais. Obrigado. Assim, conhecer vocês, que eu sei que influenciaram uma geração, assim, a gente que convive muito com os jovens, a gente sempre ouviu falar muito de vocês, sempre acompanhei também pela internet, mas conhecer e receber vocês aqui pessoalmente foi uma honra. Imagina, o prazer é nosso. O prazer é todo nosso, uma alegria, uma honra grande. Eu me atrevo a dizer que se a gente fosse bater papo aqui diante da quantidade de perguntas e dúvidas aqui, a gente passaria a noite. Não é? Mas a gente nem entrou em casamento. Se entrasse em casamento, é mais 5 horas de live. Sim, olha, mas foi prazeroso, uma satisfação muito grande, pastor Nelson, pastor Ângela, recebê-los na nossa igreja, recebê-los aqui no nosso podcast, foi muito enriquecedor. Muito obrigado mesmo, de coração. Receba o nosso abraço dos goianos aqui. Amém. E desse povo da Assembleia de Deus, da nossa dos jovens igreja, conectados, Bispo Ides, Bispo Adilson, os nossos bispos. Agradecemos. E agradecer o Guilherme e a Mariel, né? Pastor que Guilherme. Estão aqui com a gente, que aguentando a gente até agora. Eles são maravilhosos. E obrigado, Guilherme, por ter conduzido, trazido, permitido esse tempo precioso aqui com o pastor Nelson, pastora Ângela. Deixa uma mensagem para a nossa turma, para os nossos jovens. Eu quero deixar também minha mensagem de gratidão a vocês que nos receberam, o Guilherme, que é um amigo aí já de longa data, né? Hoje pude conhecer a primeira dama, né? Que eu já estava com vontade de conhecer ela pessoalmente. Nossos encontros não deram certo, né, Guilherme? Por culpa minha, não por culpa dele. O pessoal que está trabalhando aí até agora, sim, a gente agradece demais. Obrigada, Anjinha, deixa a mensagem, né? Eu agradeço ao time, né? Faça assim, encerramento final. Legal. Anjinha já está inspirada, está falando tão bonito hoje. Eu vou pegar esses cortes e vou eu postar esses cortes, né? A minha mensagem realmente é que as suas escolhas, elas não são só suas, né? As suas escolhas não são somente suas, elas vão reverberar por gerações. Então, conheça a palavra de Deus. Esteja na presença íntima do Espírito Santo, porque ele foi enviado para nos ensinar e nos levar a toda a verdade. Então, se você quer ser bem casado, se você quer ser bem aconselhado, esteja na presença de Deus. Busque diariamente o conselho do Espírito Santo, porque ele conhece o oculto e o escondido. Ele sabe todas as coisas e ele vai te levar a toda a verdade, para que você seja bem sucedido em todas as suas escolhas, né? Conheça a palavra de Deus e ande com Jesus, para que você colha frutos de bênção e abençoe outras gerações. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Show. Então, muito bem, estamos encerrando mais um Pode Conectar, o podcast dos jovens conectados da Assembleia de Deus de Campinas. E hoje tivemos a honra, a alegria de receber esse casal precioso, pastor Nelson, pastora Ângela. Siga o nosso canal, ative o sino aí para você ficar por dentro de tudo o que acontece com os jovens conectados de Campinas. Valeu e até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.